Olá, alunos do sexto ano, eu sou a professora Elaine e vamos a mais uma aula de Geografia. Antes de dar início à nossa aula, é preciso que vocês tenham o material de vocês organizados. Vocês estão com o seu caderno, lápis, caneta e borracha em mãos? Não? Se vocês não estiverem, enquanto eu dou o próximo recado, corre lá, pega o seu material e volta para cá. Lembrem que o registro de frequência no Google Classroom mudou. Basta você clicar no link número 1, atividade obrigatória, realizar a atividade e enviar. Pronto, a sua presença na aula estará garantida. Agora que vocês já estão com o material de vocês em mãos, vamos dar início à nossa aula. O objetivo da aula de hoje é descrever os movimentos do planeta e suas relações, relacionar os padrões climáticos, tipos de solo, relevo e as formações vegetais. Vegetações da Terra. Quando eu falo Terra, eu estou falando da Terra planeta, do nosso planeta. As vegetações da Terra apresentam aspectos variados, conjuntos de espécies e estão distribuídas de maneira distinta ao redor do nosso planeta. Nós podemos ver o clima, o solo, o relevo, a hidrografia, tudo isso influenciam na diversidade das vegetações do nosso planeta. Então, veja, quando eu falo sobre o solo e o relevo e a hidrografia, por exemplo, vejam que a vegetação aqui nessa área que é mais elevada, que o relevo é mais alto, a vegetação é diferente, por exemplo, dessa área aqui, que é uma área mais de planície. Conseguem observar essa diferença? Localização e abrangência dos principais tipos de vegetação. Aqui nós temos um planisfério, um mapa mundi, aonde ele aparece as principais vegetações nativas do nosso planeta. Esse mapinha é de 2013. Então, veja, nós temos tundra, floresta boreal, floresta temperada e subtropical, mediterrânea, entre outras. Vamos focar aqui, por exemplo, na nossa região aqui do Brasil. Quais são as principais que nós temos aqui? Floresta tropical e equatorial, por exemplo. Lembrem que eu já falei para vocês em outras aulas que o mapa e a legenda são amigos de vocês. Neles você encontra todas as informações necessárias. Então, lembrem sempre, quando tiver um mapinha, de observar sempre a legenda, que ela conta tudo o que a gente precisa saber. Tipos de vegetação. Há uma variedade bastante grande da vegetação nativa do mundo. Aqui eu trouxe para vocês uma imagem em que vocês conseguem observar o perfil de vegetação. Quando eu coloquei aqui perfil de vegetação, eu quero mostrar para vocês a diferença, por exemplo, de altitude dessa vegetação. Dependendo do lugar onde ela se localiza, ela tem diferentes altitudes, que ela vai desde aqui por exemplo, os líquens, e vai crescendo na altitude até eu ter uma vegetação, por exemplo, de um pinheiro, tá? Então, o que influencia essa vegetação? O relevo, o tipo de clima, tá? Nós vamos observar em imagens a seguir que até mesmo o formato dessa vegetação, ela está totalmente ligada ao tipo de clima, que ela se adapta com o clima da região. Floresta equatorial e floresta tropical. Presentes nas faixas de clima equatorial e tropical, são típicas de áreas de clima quente e úmido. Apresentam a maior biodiversidade do nosso planeta. São densas, exuberantes, constituídas por diversas camadas de plantas de diferentes tamanhos e características, propiciando uma infinidade de ambientes que dão abrigos a diferentes tipos de fauna. Infelizmente, esse tipo de floresta ela tem sido amplamente devastado para a implantação de projetos agropecuários e exploração de madeira. Lembra quando eu falei de denso? Quer dizer o quê?
que elas plantinhas, as vegetações, elas estão muito próximas umas das outras. Observem aqui, essa imagem vista do alto, a impressão que dá é que é uma vegetação rasteira, mas não é. Aqui são a copa das árvores, são as copas das árvores. Florestas temperadas e subtropicais, localizadas em regiões de clima temperado, úmido. Suas árvores perdem as folhas no inverno, elas cobriam a maior parte da Europa, o nordeste dos Estados Unidos e a parte do Japão, mas elas foram praticamente destruídas, ou seja, totalmente ou quase que totalmente devastadas. Eu quero que vocês comecem a observar uma imagem após a outra conforme eu for passando. Só pela coloração da imagem, o tipo das vegetações, o formato delas, você com o passar do tempo vai conseguir determinar qual é o tipo de clima e qual lugar ela está localizado. Florestas boreais, conhecida como taiga ou matas de coníferas. Olha a palavrinha coníferas, o que será que ela lembra? Conífera pode lembra um cone e tem um porquê disso. São assim chamados porque tem a forma de cone, são formações homogêneas com predomínio de pinheiros e muito exploradas para a extração de madeira, da qual se extrai a celulose. Para que é extraído a celulose, pessoal? Para fazer papel. E veja aqui, pinheiros. Quando a gente fala em pinheiro, a maioria pensa que o pinheiro é aqui o pinheiro do Paraná. O pinheiro do Paraná é uma espécie de pinheiro, tá? A araucária é uma espécie de pinheiro. Então, guardem isso. Atividade. Vamos testar o nosso conhecimento até o momento. Qual a floresta, que também é conhecida como taiga ou mata de coníferas, ocorre em áreas de clima frio e é bastante explorada para o fornecimento de madeira? Aqui, pessoal, vale eu voltar aqui para fazer uma explicação para vocês. Se ela é conífera, ela tem forma de cone, será que, veja aqui, eu coloquei que ela ocorre em clima frio, certo? Se ela tem forma de cone, ocorre em clima frio, veja, o cone é o formato de um triângulo. Vamos voltar aqui rapidinho na imagem, tá? Olha aqui. Será que ela tem esse formato só porque é bonitinho, que a vegetação achou bonito que seja assim? Não, tá? Quando neva, que é um lugar bastante frio, a neve ela não fica parada aqui, então facilita. É o que eu falei para vocês, a vegetação ela se adapta com o clima do lugar. Então agora eu vou dar um tempinho para que vocês possam responder essa questão.
Vamos à resposta? A floresta que nós estamos falando é a floresta boreal, tá? Olhem aqui o formato dela e lembrem do que o exemplo que eu dei. Como ela acontece em clima frio, então ela facilita para que a neve não fique parada ali, tá? Ela se adapta à região. Outra atividade aqui. 2. Típica de áreas quentes e úmidas, essa floresta apresenta grande biodiversidade e ocorre em regiões da América Central e da América do Sul, na África e no Sudeste Asiático. Trata-se das florestas. Essa aqui eu vou ajudar vocês. Eu vou deixar um pouquinho aqui essa questão e vou colocar mais um minutinho no mapa para facilitar vocês na resposta.
Vamos à resposta? Então, de qual floresta nós estamos falando? Nós estamos falando da floresta equatorial e das florestas tropicais. Se vocês observaram bem no mapa e se atentaram ao que eu falei, que a legenda é sempre nossa amiga, vocês acertaram essa questão. Vegetação mediterrânea. Característica de clima mediterrâneo, com verões quentes e secos e invernos bem chuvosos. Essa vegetação tem predomínio de árvores e arbustos adaptados aos períodos secos e distribuídos de maneiras esparsas. O que é esparso? Separado, tá? Vocês podem observar que elas não são densas, como a outra vegetação que eu mostrei a vocês agora há pouco, ou seja, elas não estão próximas, muito próximas umas das outras, tá? Savanas. Elas são características de regiões tropicais que apresentam uma estação seca bem definida, alternada por uma estação úmida, e a sua vegetação compõe-se de arbustos, plantas rasteiras e poucas árvores. Observem aqui na imagem, ó, arbustos, plantas rasteiras e poucas árvores, tá? Pradarias. Comuns em áreas de pouca pluviosidade. O que é pluviosidade? Pouca chuva. Pluviosidade sempre está relacionado à chuva. São formadas por gramíneas, mas também podem apresentar alguns arbustos. Gramíneas, olha aqui, tá? Gramas, vegetação bem baixa, bem rasteira e alguns arbustos. Podem verificar que nessa imagem, nesse tipo de vegetação, não tem incidência de árvores de grande porte. Estepes. São vegetações herbáceas, constituídas por gramíneas que se distribuem de maneira irregular em tufos e pequenos arbustos, deixando extensas áreas de solo descobertas. Observem, olha, quando a gente fala aqui pequenos tufos, eu não sei se vocês estão conseguindo observar bem na imagem, que são, ó, pequenos tufos, pequenos arbustos e área de solo descoberta. Vegetação de deserto. Esse tipo de vegetação, ele ocorre em regiões que há pouca precipitação de chuvas, ou seja, quase não chove, tanto em áreas frias quanto áreas quentes. Nos desertos, é formada por arbustos e plantas isoladas, ou seja, uma planta muito afastada uma da outra, com poucas folhas e espinhos, como por exemplo o cacto. O deserto frio pode brotar musgos e líquens. Lembrem-se que o cacto, ele é um tipo de vegetação que ele armazena a água, por isso que ele é resistente a esse tipo de localidade, né, como o deserto. Atividade número 3. Qual é o tipo de vegetação predominante na porção norte do continente africano? Qual é a relação desse tipo de vegetação com o clima ali presente? Minutinho aqui e daí eu coloco o mapa para vocês observarem aonde fica o continente africano e de qual vegetação a gente está falando nessa atividade.
Então, pessoal, fizeram a análise correta do mapa? Vamos à resposta? Nós estamos falando, então, que a vegetação e o clima ali presente na porção norte da África predomina a vegetação de deserto. Tinha acabado de falar ali para vocês. O clima é caracterizado pelos baixos índices de pluviosidade, ou seja, pouca chuva, influencia no desenvolvimento de uma vegetação de clima seco, formada por gramíneas, arbustos e plantas isoladas como os cactos. Vegetação de altitude. Veja, a gente já consegue deduzir aonde ela está localizada, sempre em lugares mais altos. São altitudes elevadas, o ar rarefeito e a diminuição da temperatura limitam as espécies vegetais, onde desenvolve-se gramíneas, musgos e líquens. Por que gramíneas, musgos e líquens? Veja, se ela está de altitude, automaticamente o clima é mais úmido, tá? Então, por isso que desenvolve esse tipo de vegetação. Tundra. Tundra é o nome da formação vegetal que ocorre cerca de 3 meses no ano, durante o descongelamento parcial do solo. Também aqui é formado por musgos, líquens e poucas plantas rasteiras. Então, veja, a tundra não é o clima tropical, clima subtropical, é um clima mais frio, tá? Olhem lá no fundo da imagem, nós temos aqui, ó, altitude e gelo, certo? Então, alta umidade, por isso musgos e líquens e as plantas mais rasteiras. Atividade número 4. Também, olha aqui, ó, fresquinho para vocês, acabei de falar sobre isso. Como se chama a vegetação formada por musgos, líquens e poucas plantas rasteiras e que é típica das regiões polares? Acabei de falar. Então, um tempinho para vocês e daqui a pouco a gente volta com a resposta.
Vamos à resposta, pessoal? A vegetação que nós estamos falando, que é típica de regiões polares e rasteiras e tem musgos e líquens, é tundra. Então, observem que diferente das outras imagens que nós mostramos aqui para vocês, essa aqui, olha, tem gelo lá no fundo. Então, regiões polares, por isso que as regiões polares a gente consegue determinar só pela imagem. Lembra que eu falei para vocês que se vocês começarem a observar as imagens, vocês conseguem determinar o tipo de clima, por exemplo? Então, observem isso. E aqui, retomada do que nós vimos nas aulas. Guardem bem as imagens que estão aqui nos slides, porque a nossa próxima aula nós vamos tratar somente de vegetações do Brasil. Então, observem aqui as vegetações do nosso planeta. Pradaria, o que tem aqui de diferente ou que tem atípico das outras que estão aqui à mostra? Veja, gramíneas, arbustos, nós não temos aqui árvores de grande porte. Nas savanas, as savanas, observem ali na imagem, um pouco mais seco, né? Gramíneas, arbustos e poucas árvores de altitude aqui, ó. São árvores de um porte mais baixo, tá? Olha a boreal aqui. Vocês observam lá o relevo. Aqui no relevo, nós temos o que? Morros, serras, montanhas. Será? Olhem lá, vegetação forma de cone. Se é forma de cone, lembra que eu falei para vocês, forma de cone, o clima mais frio, tem neve e ali a neve não se acumula. Por quê? Porque o formato da vegetação ela se adapta, não só aqui no clima boreal, mas em todos esses outros tipos de clima e vegetação que nós estamos apresentando, as vegetações elas se adaptam ao clima do lugar. Equatorial e tropical. Equatorial, para não esquecer, clima equatorial, próximo à linha do Equador, tropical, um pouquinho acima da linha do Equador, um pouquinho abaixo da linha do Equador, só para que vocês não esqueçam. Então, vejam, é um clima mais quente, quanto mais próximo à linha do Equador, mais quente é o clima. Aqui a gente observa o que? A vegetação bem verdinha. Lembrem que eu falei para vocês que apesar de parecer aqui que a vegetação ela é baixa, não. Aqui nós estamos vendo a copa das árvores. O que facilita? Olha, a água, a parte da hidrografia também influencia na cor dessa vegetação, tá? Mediterrâneo, o que tem de diferente aqui para a gente guardar? Olha, aqui, ó, tem uma área mais descoberta, o solo mais descoberto da Mediterrânea. Temperada. Lembra, o clima temperado não é nem muito frio, nem muito quente, tá? Tá mais ou menos. Estepes. Veja que aqui, nesse tipo de vegetação, ela é bem rasteira e não é tão verdinha quanto dos outros. Deserto. Deserto, arbustos, vegetação espaçadas, assim, não muito próximas. O cacto. Por que o cacto é resistente a esse tipo de clima? Por quê? Porque ele acumula água, tá? Então, guardem bem esses principais tipos de vegetação, porque na próxima aula nós vamos trabalhar o quê? Com a vegetação do Brasil. Agora, pessoal, nós chegamos ao final dessa aula de geografia e antes de nós terminarmos, um último lembrete para vocês. Não esqueçam que o registro de frequência no Classroom mudou. Basta você clicar no link número 1, atividade obrigatória, realizar a atividade e enviar. Pronto, a sua presença estará garantida. E também não esqueçam que através do Google Classroom é o principal canal de comunicação entre você e o seu professor de sala de aula. Chegamos ao fim dessa aula e eu aguardo vocês na próxima aula de Geografia.